queridos professores, que alegria poder estar com vocês aqui nesse encontro, com certeza está sendo maravilhoso e eu parabenizo aqui a organização porque vocês estão aí unindo, proporcionando momentos especiais com pessoas que são os formadores dos primeiros grupos de liderança de igreja. Sim, professores de classes infantis e de adolescentes, vocês estão formando o futuro da igreja e eu tenho uma admiração muito especial por vocês, porque a minha mãe foi professora de classes infantis e quando eu tinha lá meus 11, 12 anos de idade, ela me chamou para contar uma história e eu lembro bem o nome da história, era Sarita e o Tanque dos Peixes, né? E não acabou bem essa história, porque ela foi desobediente. Eu lembro que eu grudei minhas costas na parede da sala, eu era extremamente tímida e ali eu contei a história, né? Eu acho que alguma coisa fascinou as crianças, que elas nem piscaram, mas eu estava aterrorizada por dentro. Mas aquele dia me marcou profundamente, porque os momentos que eu passei ali com as crianças plantaram uma sementinha no meu coração. E hoje eu sou professora, tal qual a minha mãe. Já trabalhei também com classes infantis por muito tempo, ainda pretendo voltar em algum momento, porque eu gosto muito mesmo. Eu acho que esse trabalho de voluntariado dentro da igreja nos faz crescer e que Deus abençoe vocês. E hoje eu estou aqui porque nós vamos falar sobre coro infantil. Além da classe, é muito importante que a gente incentive as crianças a cantarem em grupo, a se apresentarem, a entenderem que o louvor pode ser levado a outras pessoas de forma diferente, não só na casa, não só na classe infantil, não só lá na escola, mas também indo em apresentações, tendo projetos. E é para isso que eu tô aqui hoje. Eu espero que você saia daqui motivado nesse dia. E aí você pergunta, mas coral infantil na pandemia? Sim, principalmente agora. Nossas crianças passaram um ano tendo aula em plataformas, por WhatsApp. E esse é um momento que a gente tem que aproveitar, porque se tornou muito fácil para nós passarmos mensagens, enviarmos músicas, material para os pais, para as crianças. Se nós não fizermos isso, os youtubers da vida vão fazer. Então vamos aproveitar. Mas Josi, eu já faço tanta coisa, eu já cuido da classe, já é um trabalhão. Mas olha só, lá você tem as portas abertas. Você já ensina essa criança a estudar a Bíblia, porque muitas delas não têm isso em casa. Ensina a lição da escola sabatina, você canta com elas durante a classe. Mais uma atividade é muito fácil de você introduzir na rotina da criança. E qual deve ser a nossa motivação, meus queridos? Primeiro que você vai estar ajudando na formação dessas crianças. A criança que logo cedo aprende a cantar na igreja, ela nunca mais vai deixar de louvar a Deus na igreja. Jesus disse também na Bíblia que da boca das criancinhas sai o perfeito louvor. Quer mais motivação do que isso? E como começar um coral infantil? Primeira coisa, você tem que entrar em contato com a comissão de igreja, né? Porque ele vai se tornar um grupo da igreja. Depois disso, você tem que incentivar as crianças? Não, você tem que incentivar os pais, porque eles é que levam as crianças, eles que gerenciam a vida das crianças. Você tem que mostrar para eles que vai ser facinho eles gerenciarem mais uma atividade, porque com certeza eles já realizam tantas outras atividades, né? E aí se você mostrar que vai ser para o crescimento dele, que não vai ser tão dispendioso, que não vai ser tão cansativo, que ele pode durante o ensaio do coral infantil ter também um momento de crescimento para ele, talvez um pequeno grupo, até mesmo um coral de adultos, tantas possibilidades que o administrador do coral infantil pode aí ter uma parceria com outro departamento, então é possível. Aí você pode me perguntar, mas eu não sei cantar, eu não sei reger, eu mal consigo cantar afinado na igreja, mas você pode ser amigo ou amiga de quem sabe. É verdade, sempre tem alguém na igreja. Deus não deixa a igreja desamparada. Acreditem nisso. Para que um projeto funcione bem, é necessário que você tenha pessoas te ajudando, que você tenha um grupo organizado. Um monitor, aquele que chega nas costas da criança e fala assim, olha, você está perdendo aquela parte
ensaio de forma amorosa, sempre despertando as crianças, porque elas se cansam, é natural, né? Sempre vai ali gerenciar um intervalinho, alguém que fique na recepção, recepcionando as crianças, enquanto o regente já vai se organizando, ele vai ali, dá um sorriso para o pai, é muito importante, o pai sente que a criança está sendo acolhida e a criança se sente acolhida. Você vai ter também, olha, alguém que cuide do material, distribuição de material, organização, é alguém que vai mandar um e-mail, alguém que vai mandar um WhatsApp, né? Então organize. Mas, Jô, se você não está entendendo, na minha igreja não tem ninguém, minha igreja é desse tamanho e eu não tenho ninguém que possa fazer isso, só tem eu. Só tem tu? Então vai tu mesmo e Deus vai te capacitar. Deus quer pessoas que estejam na mão dele. Se você está na mão dele, ele vai te capacitar, ele vai te treinar. Hoje nós temos tantas possibilidades. Minha filha costuma dizer que o YouTube é uma universidade, porque você aprende tanta coisa lá. E em termos de criança, nós temos um monte de coisa, ruim e boas, mas tem muita coisa que vai te capacitar e vai ajudar essas crianças. Se organize e faça barulho, né? Quando a gente faz barulho e movimentação, as pessoas começam a perceber e elas começam a se agregar a nós. E é isso que você tem que fazer. Aí você pode me dizer assim, mas não tem nenhum músico na minha igreja que acompanhe. Não há necessidade, meus queridos. Você pode usar playback sim, para criança não faz diferença. E qual é o nosso foco, meus amores? É a alegria que nós vamos proporcionar à criança enquanto ela louva a Deus. Então usa playback, o YouTube está cheio de material com playback. Você pode digitar lá karaokê de tal música, instrumental de tal música e você vai encontrar. Tem muita coisa bonita que é disponibilizada para nós e a gente tem que aproveitar isso. Então se não tem ninguém para tocar, não tem problema, usa o que você tem e Deus vai te abençoar. Então, Josi, como é que eu me organizo? Eu fico perdida nisso. Muito simples, gente. Você precisa ter uma agenda anual, ou pelo menos semestral, para que o pai, ele sinta que você é ponta firme. Ele vai se sentir seguro de tudo que vai acontecer. Ele vai se organizar com essa agenda, ele não vai sentir surpresa, né, em todos os momentos que receber um recadinho. Não quer dizer que a agenda não vai mudar, ela pode mudar em algum momento devido a alguma situação, mas se você coloca isso no papel, dá mais segurança e transmite mais entusiasmo para todos. Você vai colocar nessa agenda anual os ensaios presenciais, quais são as datas em que as crianças vão até a igreja nesse momento de pandemia e quais são as datas em que teremos um ensaio online, né? Você vai poder fazer ali pelo Zoom ou outra plataforma que você prefira. Qual é o repertório? Você sabe qual é a música que suas crianças gostam, não é verdade? Agora, se você tem crianças bem pequenas e crianças maiores, lá por seus 9, 8 anos, eles começam a ficar um pouco mais exigentes, né? Como é que a gente faz essa transição? Como é que a gente junta esses dois grupos? A gente precisa entender que muitas vezes a criança, ela não tem esse contato em casa, ou por timidez, ou porque os pais não se interessam por músicas, ou também porque os pais são um pouco críticos com relação à qualidade musical. A gente tem de tudo, né? Eu tenho alunos que vão às vezes se arrastando para o meu ensaio de coral, e é fato. E sabe como é que eu pego eles, os maiores? Eu dou outras funções para eles, mas dentro do coral. Então, eu coloco falas nas apresentações, ou eles vão segurar algo que é muito importante para uma apresentação, ou então eles vão fazer encenações, eles vão vestir roupas diferentes. Então, é assim que a gente segura essa criançada maior, né? Então, é uma dica que fica aí para você. E eu tenho uma novidade para você, eu já tenho a primeira música para o seu coral. Ela é inédita, ela foi composta por Sullivan Dutra, hoje ele é um pastor lá nos Estados Unidos, e falei com ele e ele disse, sim, você pode passar para ele. Ele fez essa música quando ele era um estudante ainda, mas é uma fofura essa música. Ela fala muito sobre o mundo da criança. E a gratidão, as conquistas que ela tem, as bênçãos que ela tem. E ela vai estar disponível para vocês em formato cantado e playback, tá? Então vai ser sua. Uma coisa muito importante é que você coloque seu coral para todos os eventos da igreja, sempre.
tem 5, 6, 10 crianças, não importa, elas vão se apresentar. Porque a criança, ela se cansa só de ensaiar, ensaiar, ensaiar. Não seja tão criteriosa na perfeição, não é o momento, né, para isso. O momento é que haja produção. Então, as apresentações constantes é muito importante. E aí, a gente faz teste do coral infantil na igreja? Não, não faz não. Coral infantil é para todas as crianças, quanto mais melhor. E se são desafinadas, ok, tá tudo certo, elas vão afinar. Dá um pouco mais de trabalho, mas elas vão afinar. Eu tenho alunos que são assim. Todo ano chega aluno novo e aí ele canta reto, do início ao fim. E o mais interessante é que eles têm uma pulsação muito correta. É impressionante, eles conseguem fazer o ritmo enquanto cantam, mas eles cantam reto. Muitas vezes essa criança, ela não cresceu com música em casa. Isso dificulta muito mais se ela não tem o talento, né? Mas aí tem algumas técnicas que você pode utilizar, né? Por exemplo, quando ela canta muito forte e desafinado, você chega e fala, olha como você tem a voz forte, canta um pouco mais suave, senão ninguém vai escutar as outras crianças. Mais suave, amor, ajuda pro. Aí eles já vão entendendo que precisam cantar mais suave, já é uma grande vitória. Aos poucos, a gente vai treinando o ouvido dessa criança. Como? Durante os ensaios, depois que eles já aprenderam um pouco da música, você monta grupinhos, e inclua uma criança desafinada em cada grupo, pelo menos, né? Para que ele seja o único desafinado. Enquanto ele vai ouvindo, ele vai percebendo, né? Ele vai percebendo a mudança de altura das notas, para cima ou para baixo. Outra técnica que funciona bem são as duplas. É claro que não como está aqui no exemplo da foto, né? Tem que ter ali 1 metro de distância. Então você monta as duplas e ele é mais funcional do que os grupos, né? Porque aí a criança, ela está ouvindo só um. E aí ele vai diferenciando a voz desse colega com a dele. Aos poucos ele vai percebendo. E aí, você ouviu falar que a gente tem que aquecer a voz, aquecer o corpo? Exatamente. A gente começa pelo corpo, tá? Os movimentos corporais, eles são aqueles movimentos básicos de alongamento, né? Porque o nosso corpo é uma caixa de ressonância. Por isso, os exercícios corporais são de extrema importância. Levar a criança a ter um corpo relaxado e alongado antes de começar o coral. Um detalhe muito importante que eu prezo bastante é o sorriso. O regente precisa sorrir. Nós conquistamos as crianças pelos dentes, porque se você mostra seus dentes, as crianças vão mostrar o delas também. E cantar feliz é o segredo do sucesso. Se por acaso uma criança ela é extremamente expressiva, pode deixar, ela vai contagiar os colegas e até mesmo vocês. A expressão corporal é algo inerente à criança, ela já nasce assim, né? Tudo que ela faz é muito exagerado. Aos poucos ela vai pelas convenções, né? Que a gente vai aprendendo, pelos grupos sociais, ela vai então entendendo que ela tem que diminuir um pouquinho, alguns até que não muito, né? Mas deixa a criança ser expressiva. Aliás, o nosso coral não pode ser um coral triste, né? Amar a Deus, louvar a Deus não pode ser algo triste. Às vezes a gente fica cortando algumas coisas e aí a gente corta o verdadeiro louvor que está lá dentro da criança. Temos que cuidar muito com isso. A postura também é algo muito importante para que o canto saia com excelência. Se a criança fica afundada na cadeira, né, com a perna cruzada em cima da cadeira, ou então os braços cruzados, isso faz com que o som não saia direito. Ela impede todo o sistema respiratório de emitir o som perfeito. Então, cuidem com isso, sempre vão cobrando, principalmente na hora da apresentação. A criança fica tímida, ela põe assim, ela cruza a perna, né? Então, são alguns costumes que a gente não pode deixar que eles desenvolvam durante os ensaios e aí não se reflitam lá nas apresentações. Em termos de aquecimento vocal, nós temos algumas técnicas sim, e elas são muito importantes. Nós temos uma responsabilidade muito grande com a saúde vocal de nossas crianças. As músicas têm que ser muito fáceis, Josi? Não, não é isso que eu tô falando. Você pode sim trazer músicas bem elaboradas, que exijam da criança algo mais do que normalmente elas fazem, né? Ao emitirem os sons. Mas para isso, você precisa realmente aquecer essa voz de forma adequada. Um dos exercícios que eu vou aqui mostrar para vocês
são exercícios com consoantes. Então, você vê ali o V, o Z, o X e o S. V, Z, X e S. Numa respiração só. Então, não pode respirar enquanto você emite essas 4 consoantes. Mas como que vai fazer isso? Aí vem a parte que mais importante, que é a parte da respiração. Veja, a gente precisa ensinar nossas crianças a respirarem como elas respiravam quando eram bebês. Quando nós éramos bebês, nós respirávamos pela barriga e não com os ombros. Hoje as pessoas fazem assim para cantar: o Senhor é meu pastor, o meu guia. Isso é uma respiração curta. Nós temos que mostrar para as crianças que elas podem respirar muito melhor se for pela barriguinha. Então, encheu a barriga sem mexer o ombro. O Senhor é meu pastor. E como é que eu solto esse ar? Eu costumo falar para as crianças que o diafragma é um músculo que a gente usa no banheiro. Então, a força que você usa no banheiro é a mesma força que você vai usar para expirar esse ar. Então, respirei pela barriguinha, soltei pela barriga com a força do banheiro. Então, ele tá sugando a barriga para dentro. E isso faz com que o diafragma realize corretamente a função dele. Tem uma brincadeira da vela que a gente faz. O dedinho é a vela. Você vai assoprar como se fosse apagar a vela do bolo de aniversário. Nisso, eles têm que forçar a barriguinha, ó. Então, ele pode fazer isso várias vezes. Agora vem a segunda parte. É outra velinha. Essa você não pode apagar. Respirou? Tem que expirar, assoprar bem fraquinho. E isso ajuda eles a determinarem qual é a força, a velocidade desse ar saindo. E isso ajuda na hora de cantar. No final de frases, quando eles estão terminando a frase, às vezes acaba o ar, porque eles não souberam administrar por toda a frase a saída do ar. Então é bem importante que faça esse exercício e aos poucos eles vão entendendo. Não vai ser da primeira vez, não. Tá? Mas a gente vai com paciência fazendo. Claro que tudo isso que eu tô falando é tudo muito rápido, porque senão a criança cansa. Depois que nós alongamos o corpo da criança, tem uma brincadeira que eles gostam bastante, que é massageando o rosto. Então eles podem fazer a careta que eles quiserem, né? Mostrar a língua, abrir bem a boca para um lado, para o outro, com a língua para dentro, com a língua para fora, massageia toda a sua bochecha, faz biquinho, estica. Tudo isso chama a atenção deles. E em todos os momentos em que você está ensaiando com eles, você vai pedindo que eles articulem bem as palavras, né? Para que elas não saiam fechadas. Quanto mais fechadas, pior é a emissão do som, né? Então fica aquele coral onde ninguém entende nada do que está sendo dito. Então eles precisam articular bem as palavras. Qual é o jeito certo, então, para ela não gritar? Quando as notas são graves, existe uma forma de ensiná-las a não fazer assim, né? Que é sorrindo. Fica leve, mais bonito e não vai forçar as cordas vocais. Quando o som é agudo, eu não faço assim, não, eu tenho que ensiná-la a puxar a cordinha, que é a voz de cabeça. E aos poucos, olha, com esses movimentos, sorrindo e puxando a cordinha, eu trabalho os sons graves e os sons agudos sem prejudicar o sistema todo da criança. E assim o ensaio fica mais tranquilo, eles não vão sentir incomodados, nenhum desconforto.
Ufa, Josi, muita coisa? Nem é tanto, tem mais coisa ainda. Mas não se preocupe, aos poucos você vai agregando novas técnicas, você vai descobrindo, você vai se descobrindo nessa área, né? Você vai aprendendo novas formas de encantar uma criança, assim como você faz lá na sua sala da escola sabatina. A gente não pode querer sempre fazer um show. Temos essa tendência. Eu tô muito cansada, não vai dar para fazer. Mas então faz o simples, faz o feijão com arroz. Desde que você esteja estimulado, desde que seu pai esteja ali comprometido, desde que a sua criança, a sua corista, o seu corista esteja estimulado, esteja animado. E é isso que conta, não é verdade? Feito é melhor do que bem feito. Você não quer fazer um coral infantil porque você tem medo que não fique show? Não faça isso. Faça um coral infantil e do jeito que você consegue, o seu melhor, sem muito sofrimento, encantando suas crianças, transmitindo segurança para os seus pais, levando essas crianças a se apresentarem com frequência, esse perfeito louvor, como diz Jesus lá na Bíblia. Eles é que imitem o perfeito louvor. Que mais você precisa? Esse é o arroz e feijão. E o resto, o bem feito, você vai deixar com quem? Com Deus, e Ele vai te abençoar. A gente não pode descrer disso. Estamos numa fase onde nós temos que acreditar que as pequenas coisas que nós fazemos com Deus, elas serão eternas. E eu deixo essa frase com vocês. Se você não acredita no seu sucesso, ninguém pode acreditar por você. Acredite em você. Acredite que você pode ser um sucesso, sim. Acredite que um coral infantil na sua igreja será uma bênção para a eternidade dessas crianças. Acredite no sorriso de cada uma delas e você será ricamente abençoado. Um beijo grande, queridos. Deus os abençoe.